No vídeo de hoje nós vamos falar sobre exposição e por que usar sua câmera no modo manual é tão importante para atingir resultados cada vez mais cinemáticos dentro dos seus vídeos. Se liga aí! Fala pessoal, meu nome é Eduardo Kopinski. Fala galera, meu nome é Bruno Marciano. Nesse vídeo nós iremos te ensinar de uma forma simplificada e rápida como fazer a exposição correta no seu vídeo. Muita gente então vai ver a exposição, enxerga a exposição como um bicho de 7 cabeças, pessoal. E acaba então ficando preso no modo automático da câmera e não parte para o modo manual. Pessoal, não está errado você utilizar o modo automático da sua câmera. E nós mesmos utilizamos o modo automático em algumas circunstâncias práticas dentro do nosso dia a dia como videomaker. Porque a câmera, normalmente ela pensa muito mais rápido do que a gente e ela é muito mais prática. Então acaba sendo muito mais fácil do que usar o modo manual, por exemplo, quando você pega de surpresa. Se o modo automático, pessoal, fosse tão ruim assim, as câmeras não vinham junto com ele. Ou você compraria uma câmera sem o modo automático, Eu não compraria. Com certeza, eu também não, galera. Por quê? Porque nós usamos o modo automático quando somos pegos de surpresa, quando somos pegos de repente para gravar aquele take. Não dá para fazer a exposição correta. Ou até mesmo, algumas vezes, estamos fazendo um plano sequência que tem muitas mudanças de iluminação. Isso acaba dificultando um pouco a gente, no caso, se fosse realizar a troca manual dessas configurações, pensando também na movimentação da câmera e em todo o resto. Mas pessoal, o ideal é darmos sempre preferência para as configurações mais manuais. Você acaba extraindo maior qualidade nos seus takes. Então vamos falar um pouco sobre a exposição. Falando de forma simples, a exposição vai ser a quantidade de luz que está presente no ambiente e que vai chegar até o sensor da sua câmera. Quando entra pouca luz no sensor da sua câmera, ele irá sofrer algo que a gente chama de subexposição. E quando entra muita luz no sensor da sua câmera, nós chamamos de superexposição. Nesse vídeo, então, nós vamos te ensinar a utilizar o histograma e o fotômetro para verificar a exposição ideal da sua câmera, e ver se ela está sendo feita de maneira correta. Então, se você está assistindo esse vídeo até aqui, vamos fazer uma troca, pessoal. Nós continuamos, te entregando conteúdos legais toda semana, pessoal, isso mesmo, semanalmente. E você se inscreve aqui no nosso canal, deixa o gostei, comenta aqui embaixo a sua dúvida, Vamos fazer uma troca de conhecimento. E se você quiser aprender ainda mais e acompanhar nosso conteúdo lá no Instagram, é só seguir a gente, @RedCrushStudio. Para deixar então essa explicação mais acessível e didática para todos nós, a gente vai utilizar uma Canon SL2 para exemplificar como utilizar o fotômetro e o histograma. Começando pelo histograma, ele pode ser acessado clicando 2 vezes no botão Info da sua câmera. E dentro do histograma nós visualizamos uma espécie de gráfico. E esse gráfico, toda vez que estiver estourando para a sua parte direita, significa que a sua imagem está super exposta, ou seja, ela está muito clara. E toda vez que estiver estourando para a esquerda, para o lado esquerdo, significa que a sua imagem está subexposta, ou seja, ela está muito escura. Portanto, quando você vai fazer a sua exposição utilizando o método do histograma, nós devemos procurar deixar essa área branca o mais próximo do meio do nosso gráfico, e com curvas mais suaves, não muito acentuadas. Nós podemos encontrar na parte de baixo da tela o fotômetro, que é essa régua que vai de -3 até +3 com um marcador no meio. Esse marcador busca demonstrar o equilíbrio da sua câmera dentro das configurações que você vai selecionar naquele momento, que seria o ISO, a abertura e o obturador, que vamos explicar mais para frente nesse vídeo. Agora pessoal, se o marcador fica exatamente no meio do fotômetro, significa que a nossa imagem está perfeitamente exposta para a câmera. Se nós diminuirmos a exposição, o marcador vai para a esquerda, o que significa que a imagem está subexposta. Se nós aumentarmos a exposição, consequentemente, nosso marcador vai para a direita, o que significa que a imagem vai estar super exposta. Porém, o histograma e o fotômetro devem servir como uma ferramenta base para você realizar sua exposição de maneira correta. Mas nós não estamos falando para você que tem que seguir totalmente os parâmetros da câmera. Algumas vezes eles podem errar e deixar o assunto claro ou escuro demais. O fotômetro está correto para a câmera, então cabe a você praticar, galera. Agora vamos explicar sobre os 3 elementos que são variáveis para a nossa exposição, que são a velocidade do obturador, a abertura do diafragma e o ISO. Para atingirmos os resultados ideais, esses elementos precisam estar em perfeita harmonia, perfeito equilíbrio, e funcionam como uma balança, pois caso você force muito um lado desses parâmetros, você vai precisar compensar com o outro. Esses elementos são mostrados através de 3 números que nós podemos identificar dentro do visor da nossa câmera, galera. Sendo o primeiro deles o obturador, o segundo número a abertura e o terceiro e último o ISO. A velocidade do obturador dentro da maioria das câmeras da marca Canon pode ser alterada através desse botão de roda que fica em cima da sua câmera.
E pessoal, quanto menor o número do obturador, mais devagar ele vai demorar para abrir e fechar. A gente já vai explicar isso melhor. E quanto maior o obturador, mais rápido ele vai abrir e fechar. Então vamos trazer um exemplo prático na tela para você entender melhor. Aqui nós podemos ver a velocidade do obturador em 1 segundo. Agora vamos ver essa mesma velocidade em 10 segundos. A velocidade do obturador em 30 e a velocidade do obturador em 200. Por conta dessa velocidade rápida, a consequência vai ser uma menor entrada de luz e isso vai tornar a sua imagem mais escura, né? Se o número for menor, vai entrar mais luz na sua câmera, deixando a sua imagem mais clara. O obturador também vai afetar diretamente, né, o desfoque de movimento, né, ou conhecido em inglês como motion blur. Perceba que a cena filmada com o obturador em 30 traz muito mais desfoque do que uma cena filmada com o obturador em 250. Colocando então essas imagens lado a lado, fica totalmente nítido a sua diferença. A velocidade do obturador também está relacionada com a taxa de quadro do seu vídeo, ou FPS, que significa frames per second em inglês. Para entender a taxa de quadros por segundo, então, nós precisamos pensar que 1 segundo do seu vídeo, 1 segundo da sua cena, vai ser dividido, né, em várias fotos. Então, quando estamos falando, né, que filmamos em 24 quadros por segundo, isso significa que a nossa câmera está tirando 24 fotos dentro de 1 segundo para fazer aquela cena, né? Então ela vai juntar todas essas fotos e isso vai trazer uma perspectiva de movimentação. Se filmarmos então com o obturador em uma velocidade mais baixa, teremos um desfoque maior de movimento. Em contrapartida, se tivermos uma velocidade do obturador mais alta, vamos ter um desfoque menor de movimento, né? Ou se for muito alto, até o caso de nenhum desfoque. O olho humano, do jeito que ele enxerga, ele está acostumado, né, a ver de maneira desfocada. Então você pode até tentar ir na sua casa fazer um experimento e chacoalhar a mão dessa forma. E a gente vai perceber, vai reparar que a gente enxerga a nossa mão de forma desfocada. Para a gente reproduzir essa naturalidade do desfoque do olho humano, nós então precisamos escolher a taxa de quadros por segundo, né, por exemplo 24, e aplicar o dobro da sua velocidade no obturador. Então, como eu disse, se filmarmos em 24 quadros por segundo, nós temos que colocar o obturador em 48 ou 50, né, que é o que está disponível na câmera. Se filmarmos em 30 fps, a gente tem que colocar o valor de 60 no obturador e assim sucessivamente. Mas essa regra, então, pessoal, também pode ser quebrada, né? Se você quiser um desfoque ainda maior, você então pode diminuir um pouco a velocidade do seu obturador. E se você quiser um desfoque menor e mais nitidez, você pode aumentar, né, a velocidade do seu obturador. Pessoal, agora vamos abordar referente à abertura da câmera. Que assim como o obturador, quando o valor é maior, a sua imagem acaba ficando mais escura. E quando o número é menor, consequentemente a sua imagem irá ficar mais clara, pois a abertura funciona como o íris do seu olho. E ele vai controlar quando a íris da sua câmera vai abrir e fechar, conforme a quantidade de luz que está recebendo. Esse é o exemplo da câmera abrindo em 1.4 e o exemplo da abertura no 22. Vale destacar que a abertura vai afetar na sua imagem na quantidade de luz e também na profundidade de campo, que, resumindo, é o desfoco atrás do seu foco, do seu personagem. Na prática, a abertura menor fica uma visão de campo menor, e com a abertura maior, consequentemente, fica com um foco de imagem maior, um foco em toda a imagem, conseguindo pegar mais detalhes do que está ocorrendo atrás do seu personagem, atrás do seu foco. Quando filmamos paisagens e lugares mais abertos, que não necessitem de foco direto, costumamos a filmar com uma abertura maior, para pegar um grande plano geral em foco na imagem. Quando aumentamos o obturador, consequentemente vai acabar entrando menos luz na sua câmera, e você vai ter que ajustar a sua abertura para entrar a quantidade correta de luz. Já quando você não tem muita luz, quando está filmando e não consegue extrair isso usando o obturador e a abertura, você vai precisar recorrer ao terceiro elemento e equilibrar, o ISO. Pessoal, o ISO é muito importante, mas sempre devendo ter cuidado ao aumentar o seu ISO, pois ele acaba prejudicando a qualidade da imagem. Você deve sempre tentar deixar o seu ISO no menor número possível para que não surjam ruídos, não ocorra a perca da qualidade da sua imagem. Sempre lembrando, quanto melhor o equilíbrio entre os três conjuntos desses elementos que passamos, você vai ter um excelente resultado na qualidade dos seus vídeos, chegando cada vez mais próximos de takes cinematográficos, galera. Então, trazendo de forma simplificada para relembrar, pessoal, a velocidade do obturador vai trazer o desfoque de movimento e a regra geral é que ela seja o dobro da sua taxa de quadros por segundo. A abertura vai entregar uma profundidade de campo, né? E o ISO é a iluminação que a nossa câmera fornece, aquela iluminação que você pode fazer, né, para compensar os seus outros fatores. Mas se exagerarmos muito na qualidade, no nosso ISO, isso vai afetar a qualidade da nossa imagem.
Apesar disso tudo parecer complicado, pessoal, a exposição é algo que você pega na prática. É igual a gente andar de bicicleta, né? Nos primeiros dias vai ser difícil e é normal ficar meio confuso, mas com a prática isso se torna algo automático, você nunca mais esquece. Então a melhor maneira de você aprender, pessoal, é praticando, é na prática. Galera. E pessoal, nós estamos trazendo esse tipo de conteúdo toda semana, galera. Semanalmente a gente está trazendo. Então se você gostou desse vídeo, quer continuar aprendendo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, isso é muito importante para nós. Comenta aqui embaixo se você conseguiu aprender, se conseguiu tirar suas dúvidas. Agora, galera, não esquece de acompanhar os nossos conteúdos e trabalhos lá no Instagram, que é @RedCreationStudio. Beleza, galera? Valeu e até semana que vem no próximo vídeo. Falou!